Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí à segunda videoaula sobre estrutura de capital. Vamos finalizar aqui com a ideia da teoria de estrutura de capital de Modigliani e Miller, né? Que é uma teoria interessante, né? Na verdade, esses dois caras aqui, eles propuseram essas teorias aí lá em 1960 para falar sobre a estrutura de capital e sua influência no valor da empresa, né? Então daí derivaram-se várias práticas, né, de valuation. Então a gente pode falar que eles são os pais da valuation, né, da parte teórica, né, da aplicação realmente, que tomou corpo a partir das conjecturas desses dois caras aí. Vamos lá. A gente já vem estudando a estrutura de capital, né? O escopo dessa matéria é verificar as mexidas que a gente pode fazer no lado direito do balanço, né? A reestruturação financeira e o impacto que isso pode ocorrer no valor do negócio, no valor da empresa, né? Então, Modigliani e Miller provaram por A mais B, através de uma teoria do funcionamento do mercado de capitais, em cima de certos pressupostos, né? Primeiro eles trabalharam sem a ideia do imposto de renda, depois adicionaram a ideia do imposto de renda. Mas o que eles mostraram, e eu vou tentar passar para vocês essa ideia, é que na hipótese aqui de alterar a dívida da empresa no eixo do X, né, isso não altera o valor do negócio, não altera o valor da empresa, né? Então, essa hipótese B aqui, ou seja, o valor da empresa fica inalterado independente da estrutura de capital que a empresa venha a adotar. Quando você relaxa essas hipóteses do Modigliani e Miller, o que você vai observar, por exemplo, aqui é num mundo sem impostos, né? Sem impostos de Modigliani e Miller. Depois eles aceitaram as críticas e colocaram os impostos. Então, Modigliani e Miller com impostos, tá? E então refizeram a teoria aí em 1963, mais ou menos, 3 anos após o lançamento do primeiro artigo. A empresa ela vai crescendo o seu valor pela diferença, pelo benefício fiscal que a dívida proporciona, né? Nós já vimos isso aí em algum exercício. Quando você coloca a dívida na empresa, você paga menos imposto de renda. Então, o valor presente desses benefícios fiscais, que é a diferença desse ângulo que está aqui, né, entre a empresa sem dívida e com dívida, é o valor presente do benefício fiscal, a gente pode chamar. A terceira teoria, que já vai além de Modigliani e Miller, relaxa mais ainda esses pressupostos, ou coloca mais realidade nessa teoria deles, dizendo o seguinte: olha, a empresa, na verdade, ela tem, à medida que ela se endivida, ela tem custos de falência aí, né? Aumenta a probabilidade de dificuldade financeira dela. Então, contrapondo ao benefício fiscal da dívida, tem o contra-benefício dela entrar em falência. Então, a hipótese terceira dos práticos é que a empresa ela tem o seu valor crescendo ao longo do tempo, mas chega num ponto de dívida que ao longo do tempo, ao longo da estrutura de capital a ser adotada, né? Depois, à medida que você coloca mais dívida nessa estrutura, o valor da empresa tende a cair ao invés de continuar aumentando. Então, sugere essa teoria de que há um ponto de otimização, um ponto ótimo em que a empresa deve trabalhar a sua estrutura de capital. E esse ponto ótimo ele vai depender do custo do capital de terceiros, dos juros da dívida, né, e do retorno operacional da empresa, o ROIC, né, o retorno capital empregado, que a empresa obtém em cima dos seus ativos. Então a relação é muito tênue. A gente vai fazer um exercício aí prático na nossa aula prática. Vocês vão perceber essas diferenças aí, tá bom? Bom, enfim, por enquanto é só o que Modigliani e Miller disseram, então, né? Eles têm um argumento convincente, segundo o qual a empresa não pode alterar o valor total de suas ações em circulação, alterando as proporções de estrutura de capital. Nós fizemos os exercícios aí e verificamos que o valor da ação continua o mesmo, né? Com ou sem dívida, a empresa
o valor da ação continua o mesmo. Em outras palavras, o valor da empresa é sempre o mesmo em diferentes estruturas de capital. Ou ainda, nenhuma estrutura de capital é melhor ou pior do que qualquer outra para os acionistas da empresa. Isso é chamado, então, a proposição número 1 de Modigliani e Miller. Isso está num artigo aí seminal deles, lá de 1958, né? Eu falei 60, né? Mas é 1958. Quem gosta de ler o raiz, vai lá no artigo que está lá. Como é que eles fizeram para provar que esse argumento deles é verdadeiro, né? O valor da empresa é o mesmo, independente da sua estrutura de capital. Eles fizeram aqui uma chamada simulação da alavancagem feita em casa. É interessante esse argumento. Vamos ver como é que funciona essa ideia, né? Suponha que você queira investir na empresa Transcontinental. Essa empresa que nós apresentamos aí no exemplo do Ross do vídeo anterior, né? E você tem $2.000 que você herdou da sua avó falecida. Você pode seguir duas estratégias aqui. Você pode, na estratégia A, comprar 100 ações da empresa alavancada, com seus próprios recursos. Aí lembrando que cada ação da empresa do exemplo da Transcontinental, se você for lembrar lá do vídeo anterior e dos slides, cada ação custa 20 no mercado. Então essa estratégia, você vai pegar os seus R$2.000 que você ganhou de herança e compra então 100 ações da empresa alavancada, a empresa que tem dívida, né? O valor de mercado é 20, então 2.000 dividido por 20 vai dar 100 ações. Ou fazer uma estratégia B. Você pode comprar 200 ações por um montante de 4.000. Né? Então veja que você vai precisar de mais dinheiro. O que você vai fazer? Você vai pegar 2.000 do seu próprio bolso, que é o dinheiro que você ganhou da sua avó como herança, e 2.000 você toma emprestado em um banco, né? Ou na própria corretora via conta margem, a uma taxa de 10% ao ano. Vamos ver como é que ficam os seus resultados de acordo com a estratégia A ou de acordo com a estratégia B. Lembrando o seguinte, quando você é investidor, você está interessado no seu rendimento no final do ano, né? É o quanto que vai entrar para o teu bolso no final das contas. Isso aqui é importante. Nós estamos trabalhando aqui isento de imposto de renda, não há imposto de renda, para simplificar o processo, de acordo com o Modigliani e Miller. Então vamos relembrar aqui os resultados da Transcontinental, que a gente apresentou aí no vídeo anterior e fez exercício em cima dela, etc. Né? A empresa sem dívida, ela tem um LAGIR de 400, de 1.200 ou de 2.000, a depender do cenário que vai ocorrer com o futuro da empresa. Como ela não tem dívida, ela não tem juros, então o lucro líquido dela é igual ao LAGIR. Como ela não tem dívida, ela tem 400 ações em circulação, que foi dado lá no exercício. E o LPA, então, vai ser o lucro líquido dividido por número de ações. 400 dividido por 400 dá 1, 1.200 por 400 dá 3, e assim. Então nós temos 100 alavancagem, o LPA é igual a 1, 3 e 5. Vamos guardar esses números. Com a alavancagem, a empresa ela continua tendo o mesmo LAGIR, a alavancagem não influencia na geração de lucro operacional, porém influencia na geração do lucro líquido. Ela agora tem que pagar os juros da dívida, independente de que cenário ocorra, né? Se recessão esperada ou expansão. Esses juros são 10% de 4.000, que é a dívida que ela está tomando emprestado, então ela vai pagar 400 de juros. E o lucro antes do imposto de renda vai ser igual ao lucro líquido, porque nós não temos imposto de renda. Então veja que no cenário da recessão o lucro líquido dela é zero. No cenário esperado, o lucro operacional menos os juros vai dar 800, e no cenário de expansão 1.600. Dividindo agora por 200 ações, porque a empresa agora ela recolheu, né? Ela recomprou 200 ações no mercado, que tinha 400, ficou só com a metade, com 200. Com o dinheiro da dívida, então ela recomprou as ações, ao mesmo que devolveu o dinheiro para os acionistas. Então aqui nós temos o LPA expandido, né? Olha, ele no caso de recessão, ao invés de ser 1, ele pode ser 0. No caso de expansão, ao invés de ser 5, ele pode ser 8. E no caso normal, você alavanca de 3 para 4.
Então veja que a dívida alavancou o lucro para o acionista, né? O rendimento do acionista. Todos esses exemplos aqui trabalham com o pressuposto de que todo lucro por ação, LPA, ele é distribuído como dividendo, 100%, tá? Isso é para não dificultar mais ou tornar mais complexa a análise. Vamos ver a sua situação como investidor, então, em cada estratégia. Boa, na estratégia A, você vai comprar 100 ações da empresa alavancada, né? Aqui nós temos o LPA da empresa alavancada, repetido aqui, 0, 4 e 8. Né? E aqui nós temos o LPA da empresa não alavancada, 1, 3 e 5. Bom, como você tem 100 ações da empresa alavancada, você vai ter que 100 vezes 4, que é o LPA, você tem 400 de fluxo de caixa no teu bolso no final do ano. E no caso de expansão, você tem 100 vezes 8, 800 de fluxo de caixa no final do ano. Ou, no caso de recessão, você não tem nada, porque não teve lucro líquido final na empresa alavancada, porque ela teve que pagar os juros e não sobrou nada. Então esse é o seu fluxo de caixa como investidor na empresa alavancada. Agora, você pegou dinheiro emprestado para comprar a empresa desalavancada, você fez a mesma operação de alavancagem que a empresa faria. Então você fez a alavancagem em casa, você que tomou emprestado. Então vou pegar lá, você comprou 200 ações da Transcontinental não alavancada. Como é que fica o teu lucro? Bom, o LPA da empresa não alavancada, ele é menor, né, do que no caso da empresa alavancada. Na empresa desalavancada, o LPA é menor. Então você tem 200 ações da empresa não alavancada. O seu lucro é 200 no caso de recessão. Bom, aqui você tem R$3, que é o lucro, o LPA, no caso esperado, vezes 200 ações, você tem 600 de resultado de lucro para você. E aqui, 5, que é o LPA, vezes 200 ações, você tem 1.000 de dividendos, né? Nessa primeira parte é o que você vai receber no final aí dessa empresa. Só que você tem que ir lá no banco pagar os juros que você tomou emprestado, né? Então você nunca paga o principal, né? Você só vai pagar os juros. A ideia aqui é tudo em perpetuidade. Então você vai chegar em qualquer um desses 3 cenários, você vai ter que pagar uns juros de 200. Se você fizer a conta, então, 200 menos 200, você gera um lucro final para você de 0, ou um fluxo de caixa final de 0. Olha só que interessante, igual aqui, né? Ó, vou mudar a cor aqui para a gente. Então, na estratégia B, você tem o mesmo fluxo de caixa do que a estratégia A. Na estratégia B, você tem o mesmo fluxo de caixa que na estratégia A. E no cenário de expansão, a mesma coisa. Ó. Na estratégia B, você desembolsou dos R$2.000, que é o dinheiro que você ganhou, saiu do teu bolso. Na estratégia A, né? Na estratégia B, você também comprou 200 ações, mas tomou emprestado 2.000, né? Então você desembolsou no líquido a mesma coisa, né? Então, qual é o argumento do Modigliani e Miller? Se as duas empresas, ou se as duas estratégias proporcionam, né? Não as duas empresas, aqui são as duas estratégias. Se as duas estratégias proporcionam o mesmo fluxo de caixa para o investidor, para ele, então, é indiferente investir na empresa alavancada ou desalavancada. E se para ele é indiferente, né? Agora se coloca, tira a palavra investidor e coloca ou os investidores ou o mercado de capitais. Se para o mercado de capitais é indiferente investir na empresa alavancada ou não alavancada, porque ambas estratégias produzem o mesmo fluxo de rendimento para o mercado, então as duas empresas têm que estar valendo o mesmo valor, tem que estar valendo a mesma coisa, né? Porque imagina o seguinte, se você tivesse uma empresa alavancada valendo menos do que uma empresa alavancada, todo mundo ia querer comprar a empresa alavancada e vender a empresa desalavancada.
esse movimento aí de venda numa e compra na outra vai equalizar o preço das duas empresas, independente da sua estrutura de capital. Então imagine que você tem duas empresas exatamente iguais, duas companhias aéreas exatamente iguais, uma chama Gol, outra chama Penalty. Ambas têm o mesmo número de aviões, o mesmo mercado, né? Mesmo número de funcionários, produzem o mesmo lucro operacional. Só que a companhia Penalty tem 90% de dívida e a companhia Gol tem 0 de dívida. Olha, pelo argumento aqui que nós fizemos, ambas as empresas teriam que estar tendo o mesmo valor na sua ação, independente da estrutura de capital. Então, se a empresa Penalty, que é muito endividada, estivesse valendo menos do que a empresa Gol, todo mundo ia comprar as ações da empresa Penalty e vender as ações da empresa Gol. Quem estava posicionado na Gol vai vender e comprar na Penalty. Então a Gol ia reduzir o seu preço de ação no mercado e a Penalty ia aumentar pela demanda, né? Oferta e demanda, os dois preços se igualariam em algum momento no equilíbrio de mercado. Então esse é um argumento muito forte do Modigliani Miller em torno da estrutura de capital. Então veja só, qual é o lucro esperado que você recebe na estratégia A? Nós vimos aqui então agora, né, o mesmo lucro LPA na estratégia B. E na estratégia A e na estratégia B, a gente também recebe o mesmo lucro esperado. Que conclusão que você pode tirar dessa simulação? O lucro da alavancagem caseira é o mesmo que o lucro obtido na posição da empresa alavancada. Para o investidor, é indiferente investir na empresa alavancada ou desalavancada, pois ele consegue fazer o mesmo retorno, logo para ele, as duas empresas têm o mesmo valor. Então, a proposição 1 de Modigliani é essa. O valor da empresa alavancada é o mesmo que o da empresa não alavancada, no mundo sem impostos, tá certo? Muito bem. Vamos imaginar que tem uma outra prova também, mais algébrica, rápida. Vamos imaginar aqui que você tem então duas empresas, né? A empresa alavancada, a empresa desalavancada, nós vamos chamar de U de unleveraged, né? Não alavancada. E a empresa alavancada, nós vamos chamar de L de leverage. Ok. Vamos traçar aqui algumas estratégias para essas duas empresas. Quer dizer, então, um investidor X pode, 2 pontos. No caso da comprar uma participação alfa do capital da empresa, tá? Então, melhor fazer comprar uma participação de que jeito? Na empresa desalavancada, ele vai comprar uma participação alfa da empresa U, né? Ou desalavancada. Uma participação pode ser 10%, 1%, 50% da empresa, não importa. A alfa está representando aí o percentual de participação que ele vai comprar. E ele pode entrar também na empresa alavancada, participando como investidor, como credor. Então ele vai comprar uma participação alfa da dívida da empresa alavancada, mais uma participação alfa do capital próprio da empresa desalavancada. Lembrando que essa é capital próprio na nomenclatura do livro que a gente está acompanhando, né? S de shareholder. Então, eu vou comprar uma participação ou na empresa desalavancada, uma empresa sem capital de terceiros, S. Então, vou com uma participação
do capital próprio da empresa desalavancada. Deixa eu alterar aqui para ficar correto aqui o que eu queria dizer. Aqui, uma participação própria, uma participação no capital próprio da empresa desalavancada, né? Então aqui eu tenho uma participação percentual na dívida e uma participação percentual no capital próprio da empresa alavancada. Bom, o que ocorre então? No final do período, no final de um período, pode ser o ano, né? O investidor X recebe. Como é que é o fluxo de caixa dele? Aliás, antes disso, no final de um período, a empresa produz, né, disponibiliza aqui um lucro X qualquer, tá certo? Um lucro aí, X milhões qualquer. E esse lucro é igual ao fluxo de caixa, né? O que vai direto para o bolso dos acionistas. E aqui ela vai produzir um lucro, né? Então aqui, ó, vamos chamar aqui que o fluxo de caixa é igual ao próprio lucro, né? E o fluxo de caixa aqui vai ser o lucro operacional, né, menos os juros que a empresa tem que pagar, né, para os credores aí. Muito bem. Então, no final do período, o investidor recebe. Bom, ele tem uma participação nesse fluxo de caixa, né, que é dado pela fração alfa que ele tem. Então ele recebe uma fração alfa do lucro aqui na empresa desalavancada. E na empresa alavancada, ele vai receber uma fração alfa do lucro menos os juros, né? Mas como ele é credor também, ele prestou dinheiro para essa empresa, ele tem uma fração alfa de cair, ou uma fração alfa dos juros, né? Vamos chamar assim que pronto. Deu para perceber aqui que se você agora, que isso aqui também é igual, se você for fazer aqui a álgebra, multiplicar, vai ficar alfa lucro mais alfa juros, menos alfa juros, mais alfa juros. Menos alfa juros com mais alfa juros dá zero. Então, logo, o valor de fluxo de caixa final que você, investidor, vai receber na empresa desalavancada é o mesmo do que você vai receber na empresa alavancada, né? Então, isso aí, pela chamada lei do preço único, vamos chamar assim, lei do preço único. Lei do preço único. Dois ativos, U e L, né? Dois ativos que proporcionam o mesmo rendimento líquido no mercado, né? Mesmo rendimento no mercado, devem ter o mesmo valor.
chamada então lei do preço único, né? Então, se a empresa L tiver com um preço de ações mais barato do que a empresa U, já que ela produz o mesmo fluxo de caixa, todo mundo vai comprar só as ações da empresa L. Então, o preço da ação da empresa L vai tender a subir e o da empresa U, que está alto, vai tender a cair. Ambos vão chegar num ponto de equilíbrio de se igualar. Então, essa é a proposição 1 do Modigliani Miller, sem impostos, aonde o equilíbrio de mercado leva as duas empresas, alavancada ou desalavancada, ao mesmo valor de mercado, onde eles concluem que a estrutura de capital não altera o valor das empresas. Beleza? Muito bem. Fechou por aqui essa ideia aí. Chega dessa brincadeira. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Se não entendeu, recapitula aqui. Vamos recapitular rapidamente. O investidor X tem a possibilidade de investir ou na empresa desalavancada ou na empresa alavancada. Ele vai comprar uma participação, ou seja, se ele for na empresa desalavancada, ele vai pegar uma participação do patrimônio líquido da empresa, né? Se ele for na empresa alavancada, ele vai ter uma participação, ele vai dividir essa participação, né? Na empresa alavancada e na empresa desalavancada. No final de um período, a empresa produz um fluxo de caixa. No caso da empresa não alavancada, o fluxo de caixa é igual ao lucro dela, né, normal, operacional. E no caso da alavancada, é o lucro operacional menos os juros. E aí você vai calcular o seu fluxo de caixa líquido como investidor, né? Na empresa não alavancada, é o percentual da sua participação vezes o lucro obtido. No caso da empresa alavancada, é o lucro menos os juros e a sua percentual de participação, lucro do acionista. Mas o seu percentual nos juros é que a empresa paga, porque você também está entrando como um credor aqui, né? Ora, se você verificar, você vai eliminar aqui delta alfa j menos alfa j com mais alfa j. Vai ficar alfa lucro. Alfa lucro igual a alfa lucro do período da empresa anterior aí. Lei do preço único. Dois ativos que proporcionam o mesmo rendimento no mercado devem ter o mesmo valor. Bom, vamos fechar esse videozinho aqui e a gente parte para o terceiro, continuando aqui a apresentação.